Vocês estão assistindo ao vivo aí, vai chegando, para de encher o saco e lá vamos nós. Olha o nome dessa palestra, Como se vingar dos seus inimigos. O que é vingança? Vocês já viram um meme que um menino fala assim, eu terapia? A pessoa faz o mal contra mim, eu vou para a terapia? Não, eu quero é vingança. Vou te explicar o que é vingar. Olha a natureza, que é uma árvore que vinga, é a árvore que dá. Então eu descobri, lendo o mundo, que só tem dois tipos de vingança. A vingança número 1 é quando alguém te ofende, você é uma pessoa que faz o que com essa outra? Você não dá o poder dela dominar você. Sempre. A vingança mais poderosa que eu conheço é dar fruto, dar resultado. A segunda vingança mais poderosa que eu já vi em toda a minha vida é alguém te ofender e você não ficar ofendido. Que vingança que é essa? A pessoa não conseguiu dominar você. Ou seja, sua inteligência emocional vingou. Sua gestão da sua própria vida vingou. Vingou como? Deu fruto. Significa que aquilo que você aprendeu do autogoverno funcionou. Eu não conheço, nunca vi 3 tipos de vingança. Ah, Marcelo, aquilo que eu chamava de vingança, que é ir lá atacar a pessoa que me ofendeu, aquilo não é vingança? Aquilo é jogar sua energia fora. Aquilo é desfazer de algo poderoso que você tem para ser escravo da outra pessoa. Então quando a pessoa te põe na ofensa, e você cai, você está trabalhando para essa pessoa. Olha que coisa louca. Você, sendo uma pessoa que dá atenção para quem te ofende, então anota o código. Anota porque é um código mental absurdo. Chama assim, ó, a verdade não precisa de defesa. Continue firme. Se você quiser vingar dos seus inimigos, primeiro, você não cria inimigo. Inimigo que acha que é seu inimigo. Não fique patrocinando gente para ficar contra você. Resolva. Dica poderosa que eu dou na vida para vocês. Não crie, não dê manutenção e finalize com todos que você puder. Como acabar com o inimigo? Mostrando que ele não tem efeito sobre sua vida. 0 de efeito. Isso é libertador. Quando a pessoa faz algo contra você e percebe que nada mudou na sua vida, você acabou de deixar essa pessoa arrasada. E ao contrário, ela queria arrasar com a sua vida e você não deixou. Vocês querem aprender sobre inteligência emocional, sim ou não? Sim. Então anota aí, a diferença de sentimento e de emoção. Aí a pessoa fala, da onde? Da onde é da sua cabeça, filho. A maioria das pessoas que eu conheço que prosperou, eles não prosperaram porque foi na faculdade, foi porque acreditaram nelas. E se você for no mesmo ambiente que todo mundo vai, você dificilmente vai acreditar em você. Você vai acreditar num coletivo, mas não acredita em você nunca. Presta atenção, olha para cá. Sentimentos é uma coisa, sentimento versus emoção. Por que as pessoas sofrem? Elas sofrem porque não sabem exatamente nada sobre essas duas palavras. O que é sentimento, o que é emoção? Fala com a boca assim, ó, sentimento é a interpretação da realidade. Olha como é que faz para você dar um salto de inteligência emocional em poucos minutos. Hoje, agora, você vai dar um salto de inteligência emocional só entendendo isso. Se sentimento é a interpretação da realidade, eu provo aqui se vocês quiserem. 100% desse auditório olha para uma coisa acontecendo e sente uma coisa cada um. Cada um sente uma coisa diferente. Chega aí, irmão. Como é que você chama? Sobe aí, Matheus. Olha isso aqui. Matheus, fica aqui. Vou cumprimentar o Matheus. Vai lá, Matheus. Matheus. Vou de novo. Vai, me cumprimenta. Pega na minha mão. Assim. Vai, pega. Vocês assistiram a cena ou não? Está mostrando no telão? Vou repetir, para você sentir, vai, pega. Tenta pegar na mão, vai. Vamos lá, o que é que você está sentindo? Fala só o sentimento, olhando para a cena. Hã? Desprezo. Fala o que você sentiu. Desgosto, descaso, fraqueza, rejeição. Hã? Nojo, desdenho. Você sentiu o quê? Rejeição. Deixa eu explicar. Por que cada um, você percebeu que cada um sentiu uma coisa? O sentimento que cada um sentiu tem a ver com a sua leitura do mundo real. Olha que interessante. Ele sentiu rejeição. Você acredita que ele tem problema com isso, sim ou não? Qualquer pessoa que fizer isso comigo, eu não sinto absolutamente nada, porque eu faço uma pergunta. Aí eu vou te ensinar um código pesado para você viver em paz. Antes de sentir algo, faça uma pergunta para entender a realidade. Vocês não falaram rejeição, nojo, o que mais vocês falaram? Desdenho, descaso, o que mais? Desprezo. Cada um sentiu a coisa, certo? Se tivesse feito uma pergunta, ninguém ia sentir nada do que sentiu aqui. Quer que eu te prove? Se você faz uma pergunta assim, o que o Marçal quer ensinar? Por que ele pegou uma pessoa aleatória? Se ele fizesse 2 ou 3 perguntas, você não ia sentir nada do que você sentiu e ia ficar esperando assim, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Só que você sentiu nojo, sendo que não tem nojo aqui.
Você sentiu desprezo, só que não tem. O que está acontecendo aqui chama simulação. Eu falei que ia demonstrar e demonstrei. E o fato de eu estar numa demonstração e você estar caindo com o seu sentimento faz com que você tenha sentimentos errados o tempo inteiro. Pegaram o código ou não? Vocês assistiram uma aula poderosa do como seus sentimentos traem você. Eu sentado aí com a experiência que eu tenho, eu ia falar assim, por que ele escolheu aquele cara? Por que ele está querendo simular isso? O que está acontecendo? Se eu fico fazendo perguntas, o meu cérebro não entra no sentimento. Por quê? Porque eu estou sem as respostas ainda e fico esperando para ver o que vai acontecer. Se você for movido por seus sentimentos, aqui está o segredo. Tem 8 bilhões de cabeças na Terra. Essas 8 bilhões de cabeças, cada uma sente uma coisa diferente. Por quê? Fala com a boca agora. Fala assim, ó, sentimento é a interpretação da realidade. Você viu que seu cérebro te traiu agora, sim ou não? Porque você, na ânsia de dar a resposta, falou, não, eu senti isso, é desprezo. Você tem bloqueio com o negócio de rejeição mesmo. Tem alguma coisa a ver com seu pai? Pensa um pouquinho. Provavelmente. Eu nunca vi ele na minha vida. Alguém fala, Pablo é bruxo. Mas como? Ele sentiu o negócio e eu estou ainda fazendo. Eu não falei que é. Eu falei, você acha que é? Tal. A pessoa entrega. É. E aí, nas relações, se uma pessoa passa, como é que você chama? Mateus. Eu ia falar, é Mateus, eu lembrei. Você está passando aqui, ó, eu não dou atenção para o Mateus vai ser... Olha para você ver o que é padrão. Ou por que você não prosperar ainda? O Mateus, se eu não olhar para ele, ele vai sentir rejeitado. Se eu perguntar o nome dele de novo, ele vai sentir rejeitado. Vocês estão entendendo ou não? Se eu não pego na mão dele direito, ele sente. Ou seja, como que o Mateus prospera tendo esse sentimento de rejeição? Ele precisa resolver esse problema, assim como vocês. Cada um teve esse sentimento assistindo a cena. É chocante ou não? Ressignificando. Olha o que ela perguntou. Estou aqui, Matheus. Ficou veaco na hora que eu dei a mão, né? Você pensou, esse cara vai fazer de novo. Pensou ou não pensou? Fala aqui, ó. Pensou ou não pensou? Com certeza. Cara, esse é o problema. Aí você fica armado na vida. Você precisa desarmar e ressignificar. Toca aí, mano. Olha pra você ver. Nunca confie. Eu tô curtindo. Na quinta série vai prevalecer sempre. É o seguinte, a metade da Bíblia tem 30 e poucos mil versículos, a metade da Bíblia exata está em Salmos 118, versículo 8. Maldito o homem que confia no outro. Significa o quê? Que a gente não pode confiar nas pessoas? Não é isso. Nós confiamos em Deus e a gente sempre está em paz. A gente não deposita toda a nossa confiança no outro. Toca aí, mano. Olha a falta de confiança. Tamo junto, uma salva de palmas para o Mateus. Ensine seu cérebro a se comportar. O segredo do mundo está em como eu vou me comportar. Esse é o segredo. Ou seja, uma pessoa que é imprevisível traz temor para todo mundo. Aí ele está falando, eu li, mas não pus em prática. Ou seja, gordura cerebral. Eu chamo de obesidade cerebral. É comer açúcar, assim como açúcar para o intestino vai distribuir na corrente aí, você vai ficar com gordura. É a mesma coisa comer conhecimento e não praticar. É excesso, não pode. Mas vale você praticar coisas e estudar pouco. Ninguém acredita que eu estou falando, né? A nossa doutrina estuda muito, vai estudando. Não funciona. Você tem que estudar pouco e praticar muito. Então o que você vai fazer? Para ter autoconfiança, anota o código aí de inteligência emocional. Precisa de ter resultado, micro resultados. Você precisa ter micro resultados. Se o ambiente você quer chegar, você vai ter que mudar seu comportamento. Comece a adotar comportamento do ambiente que você quer entrar. Ué. Mas eu não tenho dinheiro, aí que está a arte. Vai ter que contar história sem dinheiro. Vocês querem ser ricos, sim ou não? Não tem dinheiro para ir no restaurante e gastar 3 mil contos. Sim, tá tudo certo. Mas para pagar um suco nesse restaurante você tem. E você vai. Marcelo, para de falar essas loucuras. Eu fiz. Esses trem que eu ensino, eu fiz, eu testifiquei, certifiquei e funciona. É triste você chegar num lugar onde você não dá conta de pagar a conta, mas você fala, dá um suco. O garçom é o mesmo, a cadeira é a mesma, o copo é o mesmo. Tá aí o segredo do mundo. Comida não vale 3 mil nem 30 mil, a experiência vale. Só que você não vai pegar os 30 mil que você tem para comprar de comida. Aí esses 30 mil você tem que investir na sua cabeça. Então, irmão, é o seguinte, seu futuro é brilhante. Só que você precisa de micro resultados. Você pode vir da quebrada, da favela, você pode vir de qualquer lugar. Da onde você saiu não interessa, o que interessa é para onde você quer ir. E para onde você quer ir? Nós vamos descer 50 metros de fundura. Dá para ir sem roupa especial? Tem relógio que vocês estão usando aí que estoura com 50 metros de profundidade. Para descer no fundo do mar precisa de traje. Para descer, subir no mais alto do céu precisa de quê?
Traje. Pra você entrar na sociedade X, tudo. Onde você quiser entrar, você precisa de traje, comportamento. Tá entendendo o código ou não? Uma salva de palmas pro Matheus. Você vai conseguir. Muito resultado. Deixa eu te explicar. Você não precisa querer ser o melhor ser humano do mundo. Só não seja ruim igual você é hoje. Nossa, eu tô voltando a ser palestrante, eu tô me libertando. Você é ruim porque você quer. Sabe por quê? Porque é só você não aceitar o que você fez ontem. Vou ficar um pouquinho melhor agora. Vou dar uma melhorada na aparência. Vou dar uma melhorada na alimentação. Vou dar uma melhorada no exercício. Vou dar uma melhorada no sono. Só as coisas que eu falei. Se você mudar, sua vida já não muda, sim ou não? Não, eu vou começar a ler mais. Vou começar a praticar mais. Vou começar a ir nos lugares, nos eventos. Igual você veio no evento. Poxa, mano, não é nem isso aí. Você veio no evento, mano. Aí um evento desse você tem que sair, sua cabeça tem que explodir. Você fala assim, cara, eu vou fazer. Esse é o segredo. Isso tudo para falar sobre o sentimento. Os meus resultados dependem dos meus sentimentos. Meus sentimentos não estão dentro da opinião dos outros. Meus sentimentos não estão nas circunstâncias. Meu sentimento não está no resultado de urna. Meu sentimento não está no que o jornalista fala. Meu sentimento está ligado com a realidade. A realidade é o que Deus falou sobre mim em Gênesis 1:26. A minha realidade é aquilo da minha natureza. Eu, Pablo, sou 100% natural. O que eu quero que você entenda com isso? Se o seu sentimento conseguir conectar com a natureza, você vai viver em paz. Presta atenção no que eu estou te falando. A maior parte das crises que você tem é virtual. É só coisa que você criou na sua cabeça. Todo dia alguém inventa um trem e eu falo, estou nem aí. Então vamos aprender o que é emoção agora. Sentimento é automático na cabeça de todo mundo. Eu descobri um jeito de colocar ele no modo manual. Vocês querem aprender? É só fazer pergunta. Proíba seu cérebro de emitir sentimento antes de fazer uma pergunta. O segredo da interpretação da realidade é não tenha sentimento enquanto você não tiver a resposta daquela pergunta. A pessoa te xinga. Ao invés de você ficar sentido com o xingamento, você pergunta, o que levou essa pessoa a me xingar? Ela é insegura? Qual que é o problema dela? Vamos ensaiar um sentimento. Se uma pessoa me trai, você acha que qual é a minha resposta? Eu sempre faço uma pergunta. O que levou essa pessoa a fazer isso? Eu faço sempre várias perguntas. Quando eu termino as perguntas, eu falo, essa pessoa não manda em mim, então eu não vou ter a reação que ela quer. E eu gosto de ser, aí você vai falar essa palavra agora, fala assim, ó, contra-intuitivo. O que é intuitivo? É ter a resposta que todo mundo tem. Aí eu instalei um negócio no meu cérebro. Você é obrigado a ser contra-intuitivo. Então, sempre que a pessoa faz algo contra mim, ela tem a intuição que eu vou fazer algo, eu vou fazer contra a intuição dela. É automático. Eu coloco essa situação, aí todos os meus sentimentos são carregados de pergunta para depois liberar. Agora está liberado para sentir. Na hora que eu libero para sentir, eu já estou devolvendo energia, eu não fico com ela. Você fica com energia. Vários de vocês não prosperaram porque não perdoaram seus pais, não perdoou um sócio, não perdoou uma traição. Aí você fica com essa energia. É proibido ficar com essa energia. Como que eu não fico com essa energia? Aí entra o segredo. Escreve assim, ó, devolver emocionalmente. As emoções têm que sair. Sentimento é a interpretação da realidade. Emoção é o que você devolve para o mundo real. Então é um relógio. Mundo real em cima, sentimento. Aí tem as suas emoções, a emoção gera, aí anota aí, ação ou omissão. Você precisa agir o tempo todo. Esse é o plano master de jogador. O jogador nunca mostra ferramenta, ele sempre usa a energia do outro para ficar mais barato. Entendeu ou não? Então sim, como é que você resolve essa energia na sua cabeça? Você nunca fica gastando 1000 energias para prosperar. Você vai usar a energia de muita gente que... Se alguém é seu hater, essa pessoa está ajudando. Eu fiz consciente o negócio de ter hater. Porque sem hater não dá para estimular paixão. Anota o código aí. Ódio é paixão, não atendida. Escuta o que eu acabei de falar que eu vou repetir. Ódio é paixão não atendida. O que significa isso? Significa que se tiver só gente apaixonada, não tiver ninguém que não foi atendido, você não tem discussão na mesa do bar. Então, numa mesa de bar, só tem discussão do seu nome se tiver um que te odeia e um que te ama. Os dois te amam. E a qualquer momento o que te ama vai te odiar. Então, por exemplo, quando eu fiz os memes e patrocinei, gastei alguns milhões, tá? Para vocês saberem. Porque eu percebi que para entrar no inconsciente coletivo de um povo que é dicotômico, precisa ter ódio e tem que ter paixão. Aí eu percebi que estava destruindo a minha reputação, eu paguei por isso. E não é crime, eu paguei. Aí o povo falou, mas o povo está te destruindo, deixa que eu vou reverter esse jogo. Aí você pergunta, como? Só uma pessoa pergunta, como? O que você acha que vale? Mais vale você estar na cabeça de todo mundo e pegar 2 fios e ligar e converter essa energia, ou a pessoa nem sonhar que você existe? É claro que você entrar na cabeça e depois converter é mais barato. Então eu liguei os fios para entrar na cabeça de todo mundo de uma vez. Entendeu ou não? Eu comprei o terreno na cabeça de todo mundo.
Silvio Santos mora na cabeça de todos os brasileiros, sim ou não? Agora deixa eu contar um segredo para você, até que é engraçado. Meu filho, meus 2 filhos, os mais velhos, são amigos dos netos do Silvio Santos. E a gente morava no mesmo condomínio, pertinho, e eles brincavam, os meninos iam para minha casa, eles iam lá para a casa do Silvio Santos, na casa das filhas, né? A nossa casa nos Estados Unidos é perto da casa deles também, então eles ficavam brincando. E aí um dia, eu assim, sempre fui fã, nunca vou esconder do Silvio Santos, modelei ele pra caramba. Aí meus filhos voltavam da casa do Silvio Santos, lá em Orlando, aí eu falava, e aí mano, vocês falaram com o Silvio Santos? Aí os dois assim, quem é Silvio Santos? Foi o avô do Pedro, pô. Você não falou com o homem, é o maior comunicador do século. Eu tinha um vozinho lá vendo televisão. Meu filho 03 foi para Disney. A Carol chorava. Chorando. Primeira vez, 2020. Eu falei, mas você está chorando? Porque eu tenho todos os DVD da Disney, minha vida é Disney. Aí eu olho para o meu filho pequeno. Quando a gente volta a segunda vez. Aí eu, Miguel, aquele é o Mickey. Ele, e o Kiko, mano? Nunca tinha visto o Mickey. Você vê o que é o mundo. O mundo é uma narrativa. A Carol chorou porque a vida inteira a mãe patrocinou a Disney. E o segredo da Disney não é filme. O segredo da Disney é o parque. Eles investem em brand para um dia você ir lá gastar 60 mil reais com sua família. O faturamento deles eu acho que é 25 bilhões de dólares. Um negócio assim com o parque. O filme é para instalar o drive mental e a narrativa para o mundo inteiro querer. Por isso que tem 2 Disney nos Estados Unidos, tem uma Disney, 2 Disney na Europa, tem uma Disney na China, tem Disney no Japão. Por quê? Porque a narrativa, que é a história, é para gerar o desejo, mas eles querem você no parque. O segredo está no parque. Cada parque tem 50 mil pessoas por dia. Eles devem ter, sei lá, se eu não tiver dor de 6 ou 7 parques. Só em Orlando. Esses parques fizeram a cidade ter 80 milhões de turistas por ano. Um parque. A tal da Disney, era só um lugar lá alagado. O que eu quero mostrar para vocês? A vida ela é movida por narrativa. Aí você vai anotar um código para você nunca mais cair. A vida é movida por narrativa. Um cara foi para a cadeia e não deveria ter voltado. Virou presidente, porque ele domina a narrativa melhor que qualquer pessoa. Marçal, na Bíblia fala que o coração é enganoso. Como que eu vou confiar no meu coração? Vocês querem? Essa vocês têm que anotar. 900 versículos tem na Bíblia sobre o coração. Você só pegou esse versículo, esqueceu dos outros 928. Deixa eu te contar um segredo sobre o coração. O coração ele é enganoso quando ele tem raiva, rancor, ódio e amargura. Porque em outro versículo está escrito assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E também está falando, se é fonte da vida, significa que Deus fala através de qual órgão? Se você quiser anotar, o corpo humano tem 80 órgãos. Deus fala só em um, só no coração. Se você perguntar para um médico, ou você for estudar no Google, sobre formação humana, o primeiro órgão que é formado é o coração. Primeiro forma o coração, ou seja, Deus quer a primícia. Deus quer essa primícia. Então, eu deixo meu coração em paz. Por isso que eu não fico ofendido com nada que alguém faz. Mas, pelo amor de Deus, para de graça. Tem como? Tem. Quando a pessoa for te ofender, faça 30 perguntas. Se não tiver as respostas, não dê o direito de ficar ofendido. Quando você cria expectativa de uma pessoa, a pessoa te frustra, você fez uma coisa errada. Você deu expectativa, ou seja, você deu energia para a pessoa. Eu não tenho expectativa com ninguém. Se a pessoa não quiser, um filho meu. Se o filho meu não der certo, eu já estou preparado. E falo na cara deles. Se você não der certo, a culpa é sua, porque eu te treinei. E o problema vai ser seu. A mãe fica doida. Mas esse tem que dar certo, filho. Acredite. Uma amizade errada pode jogar nosso filho na cadeia. Mesmo tendo a melhor criação do mundo. Você que é mulher, deixa eu te falar uma coisa para você parar de ter um monte de perturbação mental. Vocês querem, mulheres? Não adianta cobrar tanto dos seus filhos. 90% do resultado deles não depende de nada que você fale, nem das suas preocupações. Depende das ações que eles vão tomar depois que eles forem embora da sua casa. E você vive preocupada com coisas absurdas. Se a minha mãe soubesse metade das coisas que eu fiz na rua, minha mãe já tinha morrido. E é bom que ela nunca saiba. Imagina, minha mãe em paz em casa, eu fazendo doideira na rua. Porque criança, homem, não faz sentido. Só que você vive preocupada com um resultado que você não controla. Aqui está o segredo das emoções.
Gaste sua energia com aquilo que você pode mudar, que é você. Os outros não dá para gastar. Você treina e põe na mão de Deus desde cedo. Senão você vai viver uma vida infeliz para sempre. Mas meu filho, coitado. Coitado da sua pessoa de não entender que esse jogo já foi perdido. Instrua, dê a direção. Se ele não quiser, é um problema dele. Eu estou vendo as duas ali, uma mãe e a filha da menina do jiu-jitsu, que já ganhou um monte de medalha. A mãe está treinando tudinho. Às vezes ela pode dar errado. Filho é investimento. Você investe, às vezes pode dar errado. Agora, invista como se fosse a única coisa que você tem. Mas fique em paz se der errado. Não é culpa sua. Fique em paz. Sabe por quê? Porque da família que eu vim não dava para dar certo. Era impossível. Da família que eu vim não dava para ficar rico. Não dava para dar certo. Não dava para chegar em lugar nenhum. Era para eu ser um serzinho limitado. Só que eu fiz o quê? Eu olhei para aquilo que Deus me chamou, eu fui aprender as artes dos homens. O segredo é seguir Nem tudo vai ser do jeito que você quer, mas tudo que acontecer vai cooperar para o bem. Anota o código. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Por que você está desanimado, cara? Conta aí para mim, por que você está desanimado? Não faz sentido. Você não precisa ficar desanimado. Tudo coopera para o seu bem. Só tem uma chance, se você não estiver fazendo aquilo que Ele te amou. Se você estiver fazendo, não tem como dar errado. Essa paz de espírito você tem que carregar. Então, sobre resolver esse problema seu, que você vai dar um salto de maturidade. Não deixe seu sentimento automático, você vai fazer pergunta. Não deixe suas emoções na mão dos outros. Emoção ou é omissão, ou então é ação. O que eu faria com as minhas emoções se eu fosse você? Eu começaria a treinar conflito com pessoas para fechar esse encontro nosso aqui hoje. Você precisa fazer o seguinte, você precisa de entender o mundo real. Vou fazer o desenho. O mundo real é esse aqui, ó. Você vai fazer uma bola. Aqui é o mundo real. Aqui é o mundo ideal. Aqui é o sentimental. Aqui é o emocional. Aqui é o atitudinal. O que significa isso? Mundo real. Fala com a boca, todo mundo assim, ó. O mundo real só existe um. Se quiser colocar o nome dele, chama natureza. A natureza é o mundo real. Bicho, árvore, água, ar, minério. Isso é o mundo real. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, mundo real, natural. A empresa é mundo real? Não é. Empresa significa realidade imaginativa. É um pacto que a gente faz contando uma história para um monte de gente acreditar, investir, trabalhar, comprar e vender. Está entendendo ou não? Empresa não, nenhuma empresa é real. Não é possível. Alguém está confuso com o que eu estou falando? Todas essas coisas que você dá muita energia, isso tudo é imaginário. Empresa não é real, empresa é imaginária. Tem 22 milhões de pactos no Brasil que são imaginários. Tanto é que se a narrativa cair, a empresa quebra. O que quebra uma empresa? Não tem como quebrar uma empresa. Tem que quebrar a mente das pessoas, ou seja, é emocional o negócio. Para uma empresa quebrar, significa que o dono quebrou primeiro. E quem está em volta quebrou também. Emocionalmente, empresas não quebram. Eu nunca consegui quebrar uma empresa, só para vocês saberem. Já dei empresa para os outros, já fechei a empresa. Porque eu cheguei no dia e falei, não quero mais esse pacto, pode fechar. É a minha mente que fechou, eu não quero mais pôr dinheiro aí. Teve uma empresa que eu pus 6 milhões, aí eu olhava para o sócio, ninguém queria dar nada, nem energia, nem nada, só eu ponho dinheiro aqui e fecho esse trem. E aí? Tinha dinheiro no caixa da empresa, eu que não quis. A minha mente fechou e eu mandei fechar a empresa. Vocês entenderam ou não? E para abrir mais uma empresa, como é que você abre? Se eu não tiver mentes suficientes para abrir essas empresas, eu não abro. Tem um monte de negócio para eu mexer, só que se eu não achar uma mente que dá conta de sustentar esse campo de energia, eu não mexo. Então, o mundo real só tem um. O mundo real é igual a um, que é igual à natureza. O que é o mundo ideal? Mundo velho, 8 bilhões. Que é o mesmo tanto de gente que tem na Terra. Então tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Por que ele chama de mundo ideal? Porque o ideal depende da minha cultura, depende dos meus fracassos, depende dos meus traumas, depende das minhas experiências, depende do tanto de coisa que é só minha.
Depende do tanto de gente que já destruiu sua vida, depende de tanto de coisa que você deu resposta certa e errada. O idealismo. Vou dar um exemplo de ideal e real. Eu chamo você para ir numa festa de aniversário e falo que vai vir o Carlos Martins, que é o melhor regente do Brasil, e falo que vai vir um piano alemão para ele tocar. Esse é meu mundo ideal. Mundo real. A festa tem que acontecer de qualquer jeito. E pode ser com o Yamaha e o irmão da igreja que toca. Pode ser um teclado, não um piano. Só que as pessoas deixam de fazer porque elas não estão preocupadas com a realidade, elas estão preocupadas com o seu idealismo. Então, se não for o piano, se não for o Carlos Martins, elas não vão fazer. Vocês entenderam ou não? A diferença de quem é simples e de quem é simplório ou sofisticado. Está aqui, ó. O pior de todos é ser simplório, que é aquém daquilo que precisa ser. O simples é o perfeito, que é aquela fala de Jesus sobre as crianças. Se for simples como criança, vocês vão entrar no reino. E o sofisticado é nojento. Eu tenho uma raiva disso aqui. Esse negócio aqui, ó. Ser simplório é ser aquém do que é necessário. Ser sofisticado além do que é necessário. E o simples é ser em linha. É olhar para a natureza, olhar para a realidade e não se curvar para o seu idealismo, o idealismo dos outros, vai mudar tudo. Eu lembro de uma instrutora na Brasil Telecom, eu já fui instrutor lá. Aí eu lembro que eu fiz um negócio que ela não gostou, ficou chateada. Aí eu falei para ela, você me perdoa? Aí ela veio com a conversa. Ela falou assim para mim, eu te perdoo desde que? Aí eu falei, desde que o quê? Desde que você prometa que nunca mais vai fazer nada desse jeito. Aí eu falei, sério? Eu avaliei e pensei, eu vou ficar refém dela, se eu errar ela vai acabar comigo. Não, eu não prometo, eu só estou pedindo desculpa pelo que eu fiz. Então eu não te perdoo. Eu falei, então o problema é seu. E acabou a conversa. Por quê? Porque ela estava querendo me tacar no mundo ideal dela, me proibindo de fazer coisa errada. Me proibindo de errar para sempre. Eu já falei para vocês que eu não gosto de prometer nada para ninguém, né? O seu mundo ideal não me interessa. Porque no seu mundo ideal você vê Deus diferente do jeito que eu vejo. No meu EDP eu fico 10 minutos com mais ou menos esse tanto de gente aqui, ó, nesse auditório. Aí eu fico falando para as pessoas, quem é Deus? Cada um fala uma coisa. Porque cada um tem uma experiência com Ele. Aí eu vou me curvar para o seu idealismo, por a forma limitada que você tem de ver Ele. Aí beleza, eu vou me curvar a sua forma limitada de ver o dinheiro, o jeito que o dinheiro é, a prosperidade, esse tanto de assunto. Não, mano, eu vou atrás do mundo real. Sugestão que eu dou para vocês, nunca mais ousem ter certeza sobre a natureza através da boca de alguém, nem da minha. Vá você em linha com a natureza que você vai descobrir. Como é que eu descobri a prosperidade? Olha aqui para você ver, isso aqui é assombroso. Aqui está o chão, aqui está a semente. Se a semente estiver fora do chão, não entra. Então a semente é a sabedoria. Olha aqui, olha como é que eu descobri isso aqui. Ó. Colocou a semente no chão, a semente, ela vai tomar pressão. Olha aqui, como é que faz para prosperar? Eu preciso estar isolado, no escuro, tomando pressão, no ambiente certo. A pressão faz o que com a semente? Ela arrebenta, chama germinar. A germinação da semente é a decisão da semente em não ser mais semente, mas explodir na vida. Quando eu falar para você se você vai explodir, significa que você vai tomar pressão e aquilo que você acha que é a sua forma vai ter que explodir. Você vai ter que expandir. Está carregado aí dentro, Deus deu para todo mundo a capacidade de explodir na vida, mas você tem que tomar pressão. Parece que você está sozinho, parece que está escuro, mas a pressão está comendo. Fala assim, ó, prosperar é biológico. Se você coloca um sêmen numa mulher, a mulher tem um mecanismo que nada ela precisa fazer. O mecanismo sozinho vai pegar um sêmen, vai multiplicar ele 10.000%, para quem não sabe o cálculo matemático. O sêmen que é microscópico entrega a uma criança 50 centímetros, é 10.000% de retorno. A mulher não precisa fazer nada. Aí sabe o que eu descobri sem ouvir da boca de ninguém? Um monte de gente gosta de me ouvir sobre finanças por causa disso. Porque eu crio uns negócios. Eu li na natureza. Olha o que a natureza me contou. Só as fêmeas multiplicam. Olha que loucura. Eu amo fazer isso. Ler a natureza. Só as fêmeas multiplicam por quê? Porque você coloca semente, que semente vem de sêmen no latim. Macho coloca na fêmea terra, dá a multiplicação. A semente é multiplicada. Eu coloco semente no cérebro, terra, de novo, cérebro, a mente, fêmea multiplica. Se eu colocar sêmen,
na mulher, vai vir a criança ao seu tempo, né, dentro da fertilidade. Se eu colocar ideia no cérebro, vai frutificar. Se eu colocar recurso em empresa, que é fêmea, também multiplica. Até empresa, até aplicação financeira meu Deus do céu. Fala todo mundo com a boca agora para você ver a natureza como ela é. Fala assim, só as fêmeas multiplicam. Deu para entender o código da natureza ou não? Então eu olho para a fêmea, eu tenho que proteger a fêmea. Todo tipo de fêmea. A minha mente, a empresa, a aplicação, a terra. Eu preciso cuidar, cultivar. Homens, aprendam. Deus colocou você no Éden para você cultivar a terra. Deus te deu uma mulher para você cultivar ela. Deus te deu tudo o que você tem para você cultivar. Aí vem um Datafolha e fala que mulher não gosta de mim. Vocês querem saber por que ele não gosta? E não gosta mesmo não. É porque eu sou homem. E é difícil aceitar um homem na geração onde nenhum cara que eu conheço é homem. É raro ter homem. Aí você vê um homem que é decidido e que dá a vida pela esposa. É simples. Seja homem na geração que é proibido ser homem, que você vai ver o que vai acontecer. Vocês entenderam ou não? Vou deixar de ser homem não. Então, passo 1, germinou. Passo 2, criou raiz. Às vezes você está apavorado que as coisas não funcionam, porque a raiz tem que dar estabilidade, é fundamento para a árvore. A planta não cresce de uma vez sendo árvore, ela cresce planta porque está crescendo aqui também. Quando isso aqui vai ganhando uma raiz mais forte, geralmente, para quem não conhece de planta e de árvore, o tamanho da árvore para cima é o que ela tem para baixo, para sustentar o fundamento. A largura da raiz é a largura da copa da árvore. Olha que louco. A largura da raiz é a largura, geralmente, tá? Geralmente é a largura da copa, a mesma largura. A altura é a mesma profundidade. Tem que ter fundamento. Eu quero explodir na vida, então leia a natureza. Você precisa ganhar largura aqui e profundidade, senão você não ganha para cima. Então eu quero ser o cara, então você tem que afundar primeiro. Tem que tomar pressão. E o que você quer na vida hoje? Não quer tomar pressão, não quer ficar sozinho, não quer fazer nada. Como é que vai explodir? Está fazendo sentido o que vocês estão ouvindo ou não? Isso eu olhei só para a natureza. Aqui está o segredo. A sabedoria está guardada na potência da semente. A prosperidade é o romper. Aí eu achei o P. É o romper, que é a prosperidade. Quando isso aqui faz assim, ó, fruto. Aqui está a riqueza. Aí eu descobri essa sigla, ó, SPR. Que significa sabedoria, prosperidade e riqueza. Olha que você foi treinado. Vamos tomar riqueza a todo custo. Então vamos lá, vamos ensaiar com a natureza. Porque eu sei que você está doidinho. Eu vou falar, Deus, me dá 500 maçãs. Aí Deus fala, já dei. Pega uma semente dentro da maçã e planta. É só você achar. Pede para alguém uma maçã e fala, você me dá só a semente? Eu não quero nem comer a maçã. Vocês podem pedir para alguém, não pode? A semente é a potência. Abrindo maçãs, descobri que algumas maçãs têm 3 sementes, outras têm 5. Eu já achei maçãs com 11 sementes. E aqui está o segredo. Para descobrir quantas sementes tem dentro de uma maçã, corte a maçã. Mas aqui está um outro segredo que você não sabe da natureza. Você nunca vai descobrir quantas maçãs tem dentro de uma semente. É isso que é assustador. Para descobrir quantas sementes tem dentro de uma maçã, corte. Para descobrir quantas maçãs tem dentro de uma semente, não tem como. É só plantando. Só que a única coisa que eu consigo conectar com o futuro chama-se semente. Vocês vão notar o código da semente. Eu aprendi lendo a natureza. A semente é a única linguagem com o futuro. É por isso que eu quero ter 5 filhos. É por isso que eu invisto nas pessoas, porque isso vai perpetuar no futuro. Sementes é a única coisa que se conecta com o futuro. Qualquer outra coisa que eu estou vendo agora, conecta com o passado. Semente conecta com o... Quando eu falo para a Isabela ter 6 filhos, o Miguel ter 9, o outro ter 5, o outro ter 6, eu estou mandando um recado para o futuro. Eu estou falando, o que eu estou te ensinando aqui vai para o futuro. Quando eu estou investindo em gente, quando eu faço o que Deus quer, aí é outro futuro, chama eternidade. Então essas coisas que eu comecei a entender, eu falo, é aqui que eu vou investir, porque é o único jeito de eu falar com o futuro. Fez sentido ou não? Então olhando para a natureza, é assim que faz. Como é que eu faço para vingar dos meus inimigos? Dando resultado.
Fala com a boca assim, a coisa que talvez você nunca falou. Fala assim, ó, eu sou uma árvore. E eu preciso de terra boa. Eu preciso de sol. Fertilizante. Acredite, tá? Calcário. Fala sal. Fala assim, eu preciso dar fruto. E eu preciso desfrutar. Como assim? Olha que loucura, olhando para a natureza de novo. Se a árvore der fruto e ninguém pegar o fruto, você sabia que a árvore fica menos potente e dá menos fruto na próxima? Sabia disso ou não? É só olhar para a natureza. O que eu acabei de falar? Não adianta você trabalhar muito, dar fruto e não desfrutar, você vai fazer menos no outro ciclo. O que eu faço? Eu cuido tão bem da minha vida que eu tenho que desfrutar todo dia. Não existe um dia que eu fiquei sem desfrutar. Por quê? Porque eu tenho que ser uma árvore boa, frondosa, dando fruto e dando para as pessoas, além de sombra, fruto também. Só que tem uma coisa, se uma pessoa não gosta do fruto da árvore que sou, nada muda para mim, porque assim como a árvore, não importa com a sua opinião, ela continua dando fruto. Se você não gostar de piqui, a árvore de piqui, olha para você e fala, o quê? Nada. Você quer que a terra te devolva alguma coisa? Plante. Quer que esse plantio seja maior? Cuide. Quer ter propósito de vida realizado? Desfrute e dê para pessoas que não podem ter. Meu desafio como pessoa é, sempre, você vai me achar vendendo alguma coisa, de carro a disco voador. Mas em todo tempo você vai ver eu fazendo de graça. Vou explicar por quê. Porque eu li na natureza também. O Salomão, ele era sábio por causa disso, tá? Mas como você descobriu isso na natureza? Desde pequeno lendo Provérbios, ele só fala da natureza. Vai lendo Provérbios. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Aí você fala, o leão é o mais charmoso, o leão não sei o quê, mais perigoso. Eu falo, charme e perigo, é as duas coisas que alguém que tem autoridade tem que ter, está tudo escrito. Deus deu a capacidade de sabedoria para Salomão, o que ele fez? Ele começou a interpretar isso, ele usou a base lógica chamada natureza. Eu coloquei o nome nisso aí, anotei, chama BLN, Base Lógica Natural. Qualquer discussão que eu tiver com qualquer pessoa acerca de qualquer assunto, de robótica, astronomia, astrologia, cosmologia, eu paro e começo a voltar para as regras naturais da criação. Eu estou de boa, eu dou conta de debater qualquer assunto. A pessoa fala absurdo, eu pego, põe na BLN, Base Lógica Natural. Falo, poxa, só isso, você está viajando. Várias pessoas vêm com dados impressionantes para cima de mim. Apesar de eu ser analítico, eu volto tudo para a natureza e falo, não faz sentido. Por exemplo, de onde você acha que eu tirei que o corpo tem 37 trilhões de células? Por que a batida do coração em 1.051.200 horas são 3,5 trilhões, que é o mesmo tanto de árvore que tem na Terra? A árvore na Terra deve ter 3,5 tri. Eu tenho 86 bilhões de neurônios. Eu comecei atrás disso e falo, mas por que Deus criou uma complexidade dessa? Quando você adentrar para o corpo humano, você vai ver a capacidade. Quando você vê o que é coenzima, que é 10. Quando você vê o que é potência dentro do seu corpo, você não usa nada. Você vai ver que você parece um inútil, do tanto que você não sabe sobre você mesmo. É assustador. Na hora que você olhar para a natureza, você não vai ficar com essa barriga. Quando você olhar para a natureza, você não vai ser um comedor de sal, parecendo um rato num laboratório. Você é um rato de laboratório, se você come açúcar sem parar. E alguém está testando quando que você vai morrer, se é com 60 ou com 70. Pode contar o segredo? Você foi criado para viver 120 anos. Se você é brasileiro e cai no golpe que a gente está caindo, 74 é a média. Se você mora numa invasão, sem saneamento básico, 40 anos de idade média. Se você mora no Jardim Europa, 86. Se você cuida de sua vida, tem que bater 120 anos. Aí que está o segredo. Você deixou de ser natural e você entra nessa loucura da terra, desse povo. É tudo narrativo. Talvez depois de ouvir esse tanto de coisa, você pense, Marcelo, é muito complicado tudo que você está falando. Fala com a boquinha, respira bem fundo, respira. Fala assim, ó, eu sou natural. Cara, na hora que você olhar o que Deus colocou na água, e se você beber água direitinho, seus pensamentos vão ficar melhores. O pH, que é o potencial de hidrogênio do corpo, se tiver acima de 7, você vai parecer uma máquina. Como é que você responde tudo rápido demais? Não bebe refrigerante, não come açúcar. Vocês estão entendendo ou não? Dorme direitinho, faz exercício, se sente amado, distribui amor para todo mundo. Desfruta o tempo inteiro. Prospera sem parar. Como é que não tem a resposta na ponta da língua para as coisas? Na hora que eu adoro a Kramer lá, perguntar para você assim, tudo que eu pergunto, você tem resposta para tudo. Quase tudo, você não perguntou tudo. Lembra dessa ou não? Aí a Amanda Klein, o que nós estamos mexendo aqui? Sabe qual que é o motivo? A minha alegria é que eu não preciso saber tudo, eu só preciso conhecer a natureza. Vocês não entendem.
entenderam. Dá para ver na cara de vocês não entenderam o que eu estou fazendo até agora. Eu não preciso estudar 1000 coisas. Eu preciso de conhecer a fundo a natureza. E a palavra fala assim, ó, a natureza revela a glória de Deus. A natureza é a revelação de quem Deus é. E quando eu olho para essas coisas, eu piro. Às vezes você morre aqui por causa de diamante. Em Vênus chove diamante. Você não sabe disso, né? Chove. Se um dia você cair com a sua espaçonave lá, não saia da espaçonave. Você pode morrer com chuva de diamante. Engraçado vocês rindo como se fosse loucura, saca? Ninguém quer ir para o espaço. A corrida é sobre minério, é sobre frete. Vocês não sabem nada que está acontecendo na Terra. Ninguém está preocupado com a Terra, não sei o que, está em tal lugar. Os caras querem os minérios. A guerra é sobre minério. Para a guerra não ficar tão interessante, eles estão trocando as bases mundiais da economia para tirar a vantagem dos nossos países que são ricos em minério, para tokenizar os minérios e colocar tudo sintético para nenhuma das outras nações perderem para nós. Para quem não sabe, esse é o futuro. Vocês ouviram o que eu falei ou não? Eles não querem que nações como o Congo, seu celular tem um Congo aí dentro, é minério do Congo. Aqui o povo é roubado igual a gente. As nações que têm os minérios poderosos são as nações mais pobres da Terra. Os que aprenderam a jogar, pôs a gente de joelho e põe a gente para trabalhar para eles. Se você atender a natureza, você vai ver quem é o povo mais rico da Terra. Quem é o povo mais rico da Terra? Maior aquífero do mundo, maior floresta do mundo, maior reserva de nióbio, de grafeno. O chato é que você não sabe o que é grafeno. Grafeno é 200 vezes mais potente que o aço e 50 vezes menos espesso que uma folha de papel A4. Você pega um ovo, pinta de grafeno, solta de um prédio de 30 andares, ele cai no chão e não quebra. Esse é o grafeno, prazer. O que é o grafeno? Nós temos quase toda a reserva do mundo de grafeno. Nióbio. Nióbio é para aumentar a liga do aço. Você pôr numa espaçonave e tocar 200 mil km por hora, o nióbio aguenta. Quem tem 95% do nióbio terrestre? Nós. Vamos de novo. Maior rio, maior espelho d'água, que é 6 mil quilômetros. Maior floresta, maior biodiversidade, maior aquífero, que é reserva de água lá embaixo. Maior nióbio, maior grafeno, uma das maiores reservas de ouro. Terceiro maior, é porque a gente ainda não tem um plano, mas a gente em 10 anos consegue ser a maior agricultura do mundo. Tem 3 safras. Não tem furacão, a nossa maior floresta. Não temos terremoto, não temos neve para atrapalhar a gente. Não tem vulcão. Mas a mentalidade do povo. O único defeito que a gente tem. Então vou pedir uma coisa para vocês. Tem como vocês prosperarem para a mensagem chegar até o último brasileiro? Nós não precisamos de um herói. Deixa eu falar para vocês. Eu não quero ser o herói de vocês. Eu acordo todo dia sem ter esse papel. Eu não sou o herói. Eu sou o mensageiro. Falando para vocês. Eu consegui fazer, você também consegue. O segredo é a emancipação dessa mentalidade miserável. Somos computadores de última geração com Windows 95 instalado. Aí não roda nenhum programa. Quem tem um iPhone 4 aqui? Levanta a mão. Não tem. Por quê? Porque não roda nenhum programa. Só que você insiste em ser um iPhone 4. Você insiste em não entender que você é a última máquina mais poderosa de todos os tempos com o Windows 95. É só formatar e instalar o Ubuntu, o Linux. E acabou. Então, para finalizar, você quer vingar dos outros, sim ou não? Eu quero. Eu quero vingar de muita gente. Sendo presidente do Brasil. Eu quero vingar de muita gente. Chegando um dia, talvez você não saiba, é uma vontade minha. E meus filhos sabem disso. Eu quero chegar um dia e desfazer de todo o patrimônio que eu construí. Vocês querem saber por quê ou não? O fascínio de um bilionário é desfazer de tudo e mostrar que dá coisa fazer tudo de novo. Quando uma pessoa chega na escala de bilhão, não tem nada na vida que ela queira comprar. Eu não acordo nem um dia, irmão. Eu já quis comprar uma televisão lá no Carrefour. Já quis comprar Ferrari. Mas chega um dia que não é coisa mais. Você não importa com coisa. Eu não estou nem aí para coisa. Chega um dia que você fala assim, mano, eu quero ajudar. É a síndrome de todo bilionário. Até o cara que não presta quer ajudar. Porque ele se vê numa situação ruim, a situação de, mano, todo mundo confiou em mim, eu fiquei tão rico, o que eu posso fazer? Todo bilionário quer fazer a mesma coisa. Se o bilionário falar que é bilionário e ele não quiser entrar numa causa, é mentira. Ele ainda não juntou o dinheiro necessário. Ele ainda é batalhador. É diferente. Mas quando ele chega num patamar e fala, eu quero é servir. É o fim de todo mundo quando chega nisso. O que eu quero pedir para vocês? Fica todo mundo de pé. Bora mentalizar uma mudança.
Mas eu quero finalizar hoje pedindo algo para você. Que você aprenda a usar sua mente. Você não é esse animal que você imagina. Deus fez os animais no sexto dia, no quinto dia. No sexto dia Ele fez você. E apesar de parecer romântico, Deus tinha um propósito em criar tudo primeiro. Ele não queria sua opinião. Sabia disso? Eu fico imaginando você e Deus criando a terra. Primeiro dia, você ia falar: Deus, cria comida. Não é da sua conta, eu crio do jeito que eu quiser. Eu uso princípios na criação, chama ordem. Primeiro separou a água de cima com a água de baixo. O sol que você ia pedir para criar no primeiro dia, Ele criou no quarto. Ele foi criando tudo com sequência, com lógica. Se você tivesse, você ia falar assim: o sol é quente demais. Só que quem entende a natureza foi lá e criou um negócio chamado energia solar. Se você fosse a pessoa sozinha lá no Catar, você ia passar naquele deserto horrível, na divisa com a Arábia Saudita, e ia reclamar uma vida inteira, igual muitos reclamaram. Mas alguém falou: não é possível que Deus criou um lugar tão ruim de Egito. Deve ter alguma coisa debaixo dessa areia. Aí alguém foi lá e escavou. É o povo mais rico da terra por metro quadrado. O catarino hoje, que é alguém do Catar, ganha $18 mil por mês. De tanta riqueza que tem no país. Todo mundo que é nascido lá ganha $18 mil por mês. Alguém parou de reclamar e viu que tinha alguma coisa debaixo da areia. Alguém parou de reclamar do sol e falou: vamos fazer energia solar. Alguém parou de reclamar do vento e fez o kitesurf. O outro fez a eólica. Deixa eu te contar uma coisa. Teve gente que parou de reclamar da água salgada que Deus criou, e lá em Israel criaram a máquina de dessalinização da água salgada. Deixa eu te explicar. Para de reclamar, a vida é boa demais. Ainda não descobrimos 1% da natureza. Sabe-se mais sobre o espaço do que sobre o oceano. A gente não sabe nem chegar nas Fossas Marianas, que tem 11 km de fundura. A gente não sabe como é que faz para chegar em Marte. Mas já tem gente programando a volta. O homem é impossível. O que ele falar que vai fazer, ele vai fazer. O que eu quero transmitir para você é o seguinte: deixa de ser essa pessoa desanimada. Desliga essa bosta dessa televisão. Para de ser um consumidor só de internet. Vai salvar os outros. Como? Cuida da sua vida. Se essa vida valer a pena, um monte de gente está salvo. Um monte de gente vai olhar para você e falar assim: não, Paulo, você é fera, mano, eu vou mudar de vida por sua causa. Acredite, eu não acordo nem um dia pensando em inspirar ninguém. Eu não tenho esse peso. Eu não sou herói em política, eu não sou a inspiração para ninguém. Eu sou só alguém que está lendo a natureza. Isso me dá uma paz gigante. Gigante. E nós vamos fazer uma mentalização. Você vai mentalizar assim, ó: eu vou mudar. Hoje é o dia de mudar. E eu sei que o primeiro dia você vai ficar empolgado. Segundo, você vai ficar com raiva. Terceiro, você vai desistir. Aí você vai voltar no espelho de novo e vai falar assim, ó: eu vou enxergar só a natureza. Quem é a natureza? O próprio Deus. Eu vou enxergar o que Ele criou, o que Ele quer comigo. Aí você vai descobrir seus bloqueios. Eles precisam ser ressignificados. Você vai descobrir que você é uma pessoa pobre demais de experiência. Aí você vai comprar o quê? Experiência. Você vai ver que você não é uma máquina multi-habilidade. Você vai ter que desenvolver isso. Sabe que as coisas que eu mais amo? Assistir vídeo de gente que faz coisa impressionante. Aí eu falo todas as vezes, eu falo assim, ó: Deus é infinito, porque não tem como humanamente fazer isso, e tem gente fazendo. O outro inventa que tem que ficar 10 minutos no gelo. Hoje mesmo, eu entro num lugar de gelo, fico 15 minutos lá, não muda nada na minha vida, porque eu treinei meu cérebro. Aí eu vejo gente fazendo manobras espetaculares, aprendendo a fazer coisas sofisticadas. Eu falo: cara, não tem fim. Olha o que eu estava falando ontem. A gente estava lá na praia, aí eu vendo aqui tanta gente baleada, cansada, com a musculatura travada. E eu falei: cara, nós vamos descobrir um jeito de destravar o músculo inteiro, só num pensamento. Tem 660 músculos no corpo humano. Algumas literaturas falam 600, outras 660. 660 músculos. Se eu te perguntar, você não sabe o nome de 5. Tem 660. Se eu falar Sartório, você não sabe o que é. Eu só descobri porque eu comecei a andar demais de snow. É o maior músculo que tem aqui na perna. Ele começa aqui e termina assim, ó. Aí eu descobri como tratar. Aí você fala: mas por que a gente é ignorante com o próprio corpo, com o próprio cérebro, com o propósito? A gente é ignorante com tudo, porque a gente acha que a gente é um bando de animal que é obrigado a fazer o que nos ensinaram. Tem que ter uma realidade que emana aí dentro. Você tem que amar a natureza. Fala com a boca assim: eu amo a natureza.
Meu filhinho, um dia com 6 anos de idade, voltando do autódromo comigo, eu também sou piloto. Mas por que você é esse tanto de coisa? Porque a vida é doida demais para ser o que você é, cara. Fazer só essa coisa aí me mata. Eu quero fazer tudo. Para quê, papo? Para não depender de nada. E para olhar para tudo e falar, eu entendo o que está acontecendo. Só para isso. Eu não quero função, não quero emprego de ninguém. Eu só quero não depender de nada. Meu filhinho pequenininho assistiu um cavalo assim, ó, na fazenda. Ele estava na cadeirinha. Aí ele falou assim, o homem não inventou o carro. Aí eu, o que é isso? Fala mais, o que você está falando? Ele falou assim, o homem copiou o cavalo. Ele tem um pai que ensinou ele a ler a natureza. E o Carl Benz, que é o cara que inventou o carro, ele não criou o carro, ele queria dispensar o cavalo. Ele criou uma charrete elétrica para não precisar do cavalo. E o menino nunca ouviu essa história e falou, o homem não criou o carro. Thomas Edison não inventou a lâmpada. Ele queria, num ambiente fechado, ligar a luz, a mesma do sol. E precisa de minério do chão para ligar a lâmpada. Só que ele precisou de 1000 tentativas. Você desiste na segunda. Só um maluco igual o Thomas Edison para conseguir ligar aquela lâmpada. Engraçado que as pessoas estão assistindo as transições, canhão, esse painel de LED inteiro. Se não fosse o Thomas Edison, não ia ter nada. A tela do seu celular não existir, aquela luz gigante, essa câmera também precisa de luz, nada disso. Para você ver a profundidade de uma invenção. Aí você fala, ele inventou? Ele traduziu a natureza de forma sintética. Bingo! Fala com a boquinha agora para ver se destrava. Fala assim, ninguém cria nada. Só o Criador. E o que a gente está fazendo aqui? Lendo, interpretando e modificando a natureza. Como que eu tiro bauxita do chão, transformo em alumínio e faço o carro? Como que numa geração inteira, Rafael, ninguém consegue criar um mouse? Essa aí é de travar o cérebro. O mouse no supermercado custa R$10, tá? Não existe um ser vivo na Terra que dá conta de fazer um mouse. Vocês sabiam disso? Aí você fica maluco, você está ficando louco, o que você está falando? Não tem um ser vivo na Terra que dá conta de fazer um mouse. Precisa de mais de 1000 pessoas para o mouse ficar pronto. Eu não sei como que ele é vendido a R$10. Mas só me prova. Para fazer um mouse, você tinha que estudar sobre minério, você tinha que estudar robótica, você tinha que estudar informática, programação, tinha que estudar software, tinha que estudar sobre extração de petróleo, você tinha que estudar refinamento de petróleo, você tinha que estudar engenharia. Você acha que tem alguém que estudou isso tudo? Mas o compartilhado que é a natureza, de geração em geração, faz um mouse custar R$10. Mas entre os vivos não há ninguém que construa um mouse. Várias pessoas fazem as etapas. Vocês estão entendendo ou não? O que é esse compartilhar? Ninguém dá conta de fazer um mouse. É chocante essa informação. Ou seja, tudo é colaborativo. É por isso que eu preciso servir você, você me serve, serve o outro, e todo mundo sai servindo todo mundo. É mais rápido. Não precisa de ciúme de conhecimento. Então, na mentalização agora, eu quero que você pense assim, hoje eu vou mudar. Que alegria, hoje eu vou dormir diferente dos outros dias. Porque na campanha eleitoral eu estava ajudando pouca gente. Hoje, ajudei mais gente que na campanha eleitoral inteira. Porque eu te mostrei, cara, sentimento é isso, a natureza é isso. Isso aqui é simples. Fala a verdade, é simples ou não é? Só precisa treinar. Precisa se olhar para você mesmo e falar assim, cara, eu vou amar essa vida de um jeito que eu nunca amei. Uma pessoa que eu respeito pra caramba falou assim para mim, eu não conheço outra pessoa que ama mais a vida do que você. Mas como que eu provo que eu amo a vida mais do que você? Você não importa nada que os outros falam. Você está cumprindo o seu propósito, você não para de crescer, você não para de servir os outros. Você não para de desfrutar dia nenhum. Aí você vai dar conta de ganhar de mim. Ame a vida, como se você só tivesse uma. Marcelo, e aí? Não acredite em outra vida, você só tem essa. Não, eu sou da crença que vai vir de novo. Vai que não vem. Eu cheguei nessa conclusão. Quer saber? Eu não vou confiar na segunda etapa, eu vou confiar na que eu tenho. Que é a minha experiência. Eu sou um ser eterno numa experiência humanizada de 1.051.200 horas. Nesse auditório aqui, exatamente nesse lugar aqui, eu senti no meu coração de explodir um relógio meu Patek Philippe de R$1 milhão. Aqui, nesse lugar exato onde eu estou. Eu quebrei ele aqui. Eu peguei ele do meu braço. Foi bem difícil para mim. R$1 milhão. Bum! 7 vezes eu bati no chão até entortar a última peça. Hoje ele é um memorial para mim. Mas por que você quebrou esse relógio? Não sei te explicar. Meu coração pediu para quebrar. Foi dentro do MEDP. Só que depois eu tive um entendimento. A hora para mim não muda nada.
As pessoas têm coragem de comprar super relógios para mostrar que elas valorizam o tempo. Mas o tempo marca igual para todo mundo. E aquilo que a pessoa rica quer na vida é comprar o tempo para ter mais tempo para desfrutar. Não vai adiantar. O tempo não volta. Depois que eu tive essa experiência, que ele mexeu muito comigo. Eu quero transmitir uma última mensagem para a gente mentalizar. Não gaste mais nenhum dia para responder nada do que os outros acham ao seu respeito. Vocês não estão entendendo a paz de espírito que eu vivo todo dia, porque eu consegui alcançar isso aí. Dá para alcançar. Essa é a maior vingança que tem na terra. Quem te odeia vê que não tem controle sobre você. Você dá fruto todo dia. Isso é impressionante. Fecha os olhinhos. E lá vamos nós. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelas pessoas que pararam para ouvir hoje. Senhor, liberta esse país, por favor. O Senhor não tem um chamado para nós? Essa não é a terra do avivamento? Por que a gente vai ficar esperando mais 100 anos, se a gente pode fazer agora? Por que esse sistema que manda e desmanda aqui tem se mostrado maior do que aquilo que o Senhor nos chamou? Senhor, que se levantem os filhos. Na sua palavra fala que a natureza geme pela manifestação dos filhos. Pedras não vão falar no meu tempo. Eu já entendi o que tem que fazer. Nós queremos resplandecer a sua glória nesse tempo. Tira de nós esse país dividido, essas pessoas que estão perdendo a vida por nada. Tantas pessoas, por não ter a mínima leitura da natureza, matam as outras. Pessoas que estão em posições de ajudar, milhões de pessoas estão roubando os recursos. Senhor, faça essas pessoas caírem. Que se levantem os justos. Que ninguém que esteja me ouvindo agora mentalizando possa fazer isso pelo dinheiro. Que o dinheiro seja só uma energia de troca. Que as pessoas amem a vida é boa demais. Senhor, a terra é boa demais. A família é bom demais. A prosperidade é bom demais. A sabedoria é boa demais. A riqueza é boa demais. O hoje é bom demais. O agora é bom demais. Aqueles que estão deprimidos, depressivos, que se desconectem disso. Voltem para o agora. Que as pessoas que estão ansiosas, voltem para o agora. Que essas pessoas entendam que elas só têm uma vida. E que essa vida, ela está passando. E essas pessoas deixaram de desfrutar. Que elas possam desfrutar. Que elas não se rebaixem para conseguir nada diante dos outros. Mas que elas arranquem o sorriso do Senhor. Eu mentalizo agora uma nação sendo liberta. Nós não seremos a nação mais próspera porque eu quero, mas porque o Senhor nos deu essa pista. Nós somos o povo que tem a maior riqueza natural. E a natureza é a única verdade que nós apoiamos. Senhor, faz desse povo um povo que não se engana mais. Faz desse povo um povo que vai chocar a terra. Faz desse povo onde milhões de brasileiros vão percorrer o planeta, num movimento inédito na história. Um povo que é chamado de cucaracha numa grande nação, como se fosse barato. Essa nação, ela vai se curvar para aquilo que o Senhor colocou na nossa nação. Senhor, eu vejo brasileiros resgatando a hombridade da África. Eu vejo europeus, Deus, fazendo grandes negócios com brasileiros. E nós vamos parar de ser esse povo que fala mal de nós mesmos. O Senhor nos ensina. Nos ensina a prosperar num nível que nós não prosperamos ainda. O Senhor nos ensina a valorizar pessoas que querem ajudar. O Senhor nos ensina a treinar os nossos filhos. O Senhor nos ensina a amar a nossa cultura. Nos ensina a amar o reino. Nos ensina, nós somos uma nação cristã, mas a gente ignora o cristianismo. Nos ensina a acabar com essa divisão maluca. Senhor, que se levante homens e mulheres que amam o Senhor e que amam o reino. Que o Senhor nos guarde. Que as pessoas que estão tendo a experiência desse PFR, que elas possam acordar primeiro para salvar todo mundo em casa. Senhor, que famílias que já estão conectadas consigam fazer juntos. E que eles não façam isso pelo dinheiro, de novo eu repito, que eles façam pela sabedoria, pela prosperidade e pela riqueza, que é 100% natural. Que o Senhor levante uma geração nova,
de pessoas que estão dispostas a perder tudo para que aquilo que o Senhor chamou para esse país seja cumprido. Mas que levante um batalhão novo. Que essas pessoas possam todos os dias, ao acordar, abrir um sorriso e falar: eu estou vivo, eu vou vencer hoje. Eu vou focar no hoje, eu vou focar no agora. Que essas pessoas possam ser o seu instrumento. E aqueles que ficam pedindo sinais do Senhor, que o Senhor já fale logo no coração delas, que elas são os sinais do Senhor nesse tempo. Que elas possam amar o Senhor acima de todas as coisas, que elas possam amar a si próprias, porque senão é impossível amar as pessoas. Nós te pedimos que uma energia nova caia sobre nós, uma dispensação nova, uma sabedoria nova, um tempo novo. Levante pessoas como um tempo novo nessa nação. Eu creio na sua prosperidade. Você que está assistindo, você que está aqui presencialmente. Eu creio porque isso é tão natural como respirar. Respira bem fundo. Essa respirada foi uma injeção de sabedoria que você colocou no seu sistema sanguíneo. Operada na pressão através do ferro. Esse ar que foi introjetado no seu pulmão, devolveu oxigênio para todo o seu coração, que impulsionou até o lugar mais distante do seu corpo, milhares de quilômetros, de vasos e corrente sanguínea. Você sentiu um renovo, isso é prosperidade. Acabar esse ar, acaba a sua vida. Você é próspero em tudo, porque naturalmente você está funcionando. O Senhor vai te dar novas ideias, vai te dar novas conexões, vai te dar novos lugares, vai te dar novas ações, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Respira fundo, mais uma vez. Você vai dedicar ao final desse ano, esses 3 meses. Vai dedicar a colocar toda a sua energia para sua mente mudar. Seu corpo vai mudar e coisas novas você vai praticar. Fala com a sua boca assim, ó. Eu creio que algo novo já começa no meu coração e na minha mente. Fala assim, ó, eu vou prosperar para que outras pessoas prosperem. Para minha família prosperar. Fala assim, ó, eu sou o primeiro da minha família a prosperar, a acordar. E eu vou salvar todo mundo. E aí daquele que cruzar o meu caminho, essa pessoa vai prosperar. Abre um sorriso. Esfrega suas mãos com força e fala assim, ó, já é. Tamo juntos, até depois do fim. E coloca isso no seu coração. O segredo do mundo é narrativa. Por que os Estados Unidos entram em guerra com todo mundo? Alguém sabe? Narrativa de supernação. Gastam trilhões de dólares para manter na hegemonia e nós somos mais poderosos. Se esses caras pararem de contar essa história, desmonta a principal economia do mundo. A narrativa da China é outra narrativa que dá para engolir a narrativa dos Estados Unidos. Para quem não sabe, ela não é a narrativa de guerra, mas é a narrativa comunista e a narrativa de infraestrutura mundial. Então, eles deixaram o comunismo um pouco de lado e investiram na superinfraestrutura mundial. O que vai acontecer? Ela está obrigando o mundo inteiro a comprar dela. Vai ultrapassar, só para você saber. E dependendo do que os Estados Unidos faz hoje, não dá conta de sustentar mais, porque eles não viraram o jogo, a narrativa está velha. 70 anos com a mesma narrativa. A China com 40 levantou o povo vai engolir os Estados Unidos. Não tem o que fazer. A narrativa já está passando por cima da outra. Por que eu quero que você entenda isso? Porque se hoje nós estamos tratando a questão da inteligência emocional, o sentimento você tem que mandar nele. E aí aqui está o segredo. Se você também não mandar nas suas emoções, você vai ser engolido pelas pessoas. Eu, Pablo, quando meu coração me dá um alerta, faça tal coisa. Pode vir 300 pessoas que eu gosto contra mim, que eu vou fazer do mesmo jeito. Eu sinto no meu coração, faça. Eu vou lá e faço. Faz isso.